Fala pessoal do Papo Santista, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Antes de mais nada, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações dos vídeos que eu e o Kaká produzimos, tá certo? Bom, galera, aqui, tipo, na verdade o Kaká já tinha feito um vídeo, né? E uma questão assim que não estão surgindo notícias, principalmente questão de treinador, né? É engraçado que até o Musetti ele comentou uma coisa que uma das fontes dele, né? Meio que até tipo deu a entender que até pensa no Ramon Dias, né? É engraçado como que o Santos tem, é isso que eu falo, né? Tipo, essas fontes, né? Pode falar o que for pra mim, cara. Esses conselheiros e tudo mais, cara, pra mim isso é piada, tá? Isso pra mim é piada. Não tem, que eu posso falar assim? Você não tem esperança, né? Eu, vocês podem me criticar o quanto vocês quiserem, tá? Mas eu vou continuar fazendo aqui os vídeos, né? Porque eu amo o Santos, mas eu amo o Santos, a instituição. Eu não amo a pessoa e não idolatro ninguém que esteja fazendo, principalmente quem está fazendo um péssimo trabalho, né? Que é essa gestão também, tá? Então, minha voz, assim, na verdade, é de tristeza, né? Faz tempo, para quem me conhece sabe que é muito difícil de eu me abalar, né, em questão de futebol e tudo mais, porque eu entendo que a minha vida pessoal, minha saúde, minha família é muito mais importante que qualquer outra coisa, né? E o futebol, o Santos ultimamente tem me deixado muito para baixo, né? E aí, se escutar uma coisa dessa, sabe que tem gente que pensa em Ramon Dias, porra, tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. Ver o péssimo trabalho que ele faz pelo Corinthians, né, cara? Tipo, o cara não reconhece. É uma pessoa que não tem noção do que reconhece. Ah, o Corinthians foi campeão paulista. Cara, gente, desculpa falar, mas foda-se. Tá? O Corinthians, se ele pegasse times que amassassem ele o tempo todo, o Corinthians nem chegava onde que chegou, tá? Tanto que tá aí os resultados, né? Enfim, mas como um vídeo muito bem feito do Kaká, né? Falando sobre o Marcelo Teixeira, explicando, né? Marcelo Teixeira falando de trabalho sólido, né? Pedro Martins ainda falando sobre Pedro Caixinha. Porra, tá de brincadeira. E aí eu decidi fazer com vocês hoje um vídeo culpando também jogadores, né? E mostrando esquemas táticos. Eu acho que vocês não vão me deixar, né? Mentir. Vocês vão ver, né? Principalmente. Se quem quiser olhar lives antigas, olhar vídeos antigos meus, principalmente quando eu falo de tática, eu venho falando de um esquema tático aqui que possa mudar, né? Inclusive, eu me mantenho assim, né? Uma questão de eu falar, né? Que no último jogo, né? Do penúltimo jogo pro último jogo, eu ainda decidi, né? Perdoar alguns jogadores, mas agora não perdoo mais, né? Eu não falo nada, só que eu não vou ficar com esperança, né? Eu não vou ficar com esperança porque o Santos ele é um time apoiado por, apoiado não, comandado por empresários. Se o jogador X, Y, Z tiverem que jogar, vão jogar, não interessa, né? E é claro, por quê? Né? Porque os empresários eles sabem que se esse cara não jogar, não mostrar, nenhum time da Série B ou Série C vai querer esse cara, né? É isso que eu tô falando. Não tô falando nem de Série A. E ele sabe que se não jogar, o cara morre com aquele jogador na mão. Então tem jogadores, cara, que não tem que mais vestir a camisa do Santos. Não tem mesmo e não tem que mais entrar na partida. O César Sampaio, se ele comandar, né, o time, eu ainda acredito que possa sim melhorar, né? O César Sampaio, tipo, na verdade, cometeu erros normais. Eu acho que demorou muito para substituir, fazer algumas substituições que deram certo, talvez deram uma certa pressão, como foi, por exemplo, o Tassiano, né? Como foi a questão do David Washington, que deveria ter entrado bem antes. Então, errou, com certeza errou. Mas é muito jovem no cargo de treinador. E aí dá para entender. O que não dá para entender é a gente que tem experiência e não sabe perceber isso, né? Mas o que me deixou, o que tá me deixando muito triste, muito puto, é que você não vê um norte, né, nessa questão da gestão. O Caio falou muito bem disso. Você não vê um norte, você não vê nada. E vocês podem me criticar o quanto vocês quiserem, gente. Mas eu falei pro Caio, enquanto tiver essa gestão, enquanto o Santos não se profissionalizar, eu não vou ser mais sócio torcedor. Me desculpa. Eu acho um absurdo cobrar R$ 300 o ingresso. Tem gente que nem isso consegue comprar, não consegue comprar R$ 300 de compra, né? E aí não lota a vila, não ganha dinheiro, né? É sempre uma palhaçada a questão do novo estádio. Parece que eles não querem ficar com a eterna vila, entendeu? E desculpa, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. A vila, ela é um marco histórico, mas ela é ultrapassada.
ela é ultrapassada. Ela pode ser mágica, ela pode ser o que for, mas ela é ultrapassada. O Santos não tem, não tem, como é que se diz, bilheteria o suficiente, né? Então, cara, isso poderia ter sido modernizado há muitos anos atrás. E isso é preocupante, tá? É preocupante, tá? O Santos está caminhando para uma trilha que possa ser que se prejudique ainda mais, né? Ainda dá tempo? Dá muito tempo, mas é melhor de se preocupar agora do que se preocupar depois quando for já tarde demais. Então, eu vou mostrar aqui bem rapidinho para vocês, porque teve uma postagem, eu não coloquei, tá? Tipo aqui, mesmo que porque eu tô acelerado pra caramba, né? Passo a manhã inteira dando aula e tudo mais. Eu trabalhei muito nesse feriado, né? Então ficou meio complicado aí. Mas é o seguinte, o Renan César, hoje, eu vou até ler aqui, ele fez uma postagem dizendo o seguinte: sem Neymar e Soteldo, com Guilherme em péssima fase, Schmidt com baixíssima velocidade para ser o cabeça de área, o técnico santista precisa ter, né, culhão e barrar quem compromete e montar um esquema que potencialize a parte técnica dos seus comandados. O norte está aqui. E aí ele monta um time assim. Gente, com exceção do Pituca, né? Há quanto tempo vocês me veem colocar um esquema tático desta forma aqui? Ou um 4-2-3-1 que tenha, né, um formato assim, né? O 4-2-3-1 não é o problema, o 4-4-2 não é o problema. O problema é 4-3-3 e isso sim, com certeza é, tá? Com certeza é porque o Santos ele não tem um meio de campo que comporte para isso, né? Meio campistas que comportem para isso, né? Principalmente volantes. Então, do jogo contra o Galo, que o Schmidt foi muito bem, eu ainda pensei assim, caraca, será que ele vai voltar a jogar um bom futebol? E cara, foi péssima a atuação. Cara, galera, desculpa. Quem me conhece sabe que eu sempre me dedico para ser um excelente profissional. Eu sempre me dedico para ser sempre o melhor, né? Não o melhor no intuito de rebaixar os outros, não. Sempre fazer o meu melhor, sempre. Buscar sempre o meu melhor. E cara, desculpa, uma pessoa que sempre tende a ser melhor, ela não tem uma atuação, né? Por exemplo, eu não posso chegar, ser um excelente profissional, ser um excelente professor, que vocês já sabem que eu sou, dar uma aula excelente e no dia seguinte dar uma aula de merda. Não dá pra ser isso. Não dá. Isso não é ser bom profissional. Isso não é não querer ser sempre o melhor. Então, o Schmidt já tem um tempo que vinha numa decadência, aí dá um surto, aí todo mundo acredita que ele vai jogar bem, e aí de repente ele tem uma queda brusca de novo. É bang jump sem corda. Cara, foi mal. Não dá mais. Não tenho mais paciência com o Pituca. Eu não tenho mais paciência com o Léo Godoy, tá? Eu não tenho mais paciência com o Léo Godoy, tá? É de sangrar os olhos o futebol dele. Sei que pode ser um cara excepcional e tudo mais, um ser humano incrível, mas, cara, de futebol o cara é muito ruim. É muito ruim. Não tem justificativa para se colocar o Léo Godoy. E assim, só para vocês terem uma noção que essas peças em campo, o que elas prejudicam, e eu já vou falar do seu Guilherme, elas prejudicam, né, a parte tática, elas prejudicam o elenco, é quando aquelas que são boas fazem um péssimo futebol. Que foi o caso de Escobar, que foi o caso do Bom Tempo, que foi o caso do Zé Ivaldo e do Gil. Cara, são peças extremamente importantes, principalmente no meio campo. Tá, o Bom Tempo e o Schmidt foi péssimo, o Bom Tempo fez uma partida ruim. Tá, o Bom Tempo fez uma partida ruim, não péssima, fez uma partida ruim. E aí com isso acaba por prejudicar, tá? Acaba por prejudicar todo o elenco. E isso, galerinha, não dá dando mais. Cara. Desculpa, não tá dando. Então, o Santos precisa acordar. Tem peças boas, o Santos no papel não é ruim? Não, ele é um time bom. Ele é um time bom. Mas com todo o hype do Neymar, né, não sei o que, tudo aquilo a gente ficava pensando, cacete, vamos brigar por cabeça e tudo mais. Só que o que eu tô vendo de planejamento, o planejamento realmente tá atrapalhando, né, seu Marcelo Teixeira? Vamos ver na prática, né, o que tá acontecendo. Olha aí o que tá acontecendo. Então, o que eu espero que saia Sampaio, né, que provavelmente é ele que vai comandar, né, hoje tem um treino às 5 da tarde, aí quarta, quinta e sexta treinos às 10 da manhã, de acordo com a Laura Marcelo,
e depois no sábado treino às 5 da tarde, finalizando. Cara, o que eu quero para você, o que eu quero que vocês pensem, gente, comigo, é que assim, o time do Santos ele tem bons meio-campistas, como vocês estão vendo, Barreal e Rolheza. O Rolheza tá começando a mostrar o seu futebol, tá? Tá começando a mostrar o seu futebol. Falar para mim que o Rolheza não jogou bem contra o São Paulo, você tá de brincadeira. Não vou falar que ele destruiu, porque o time inteiro foi mal, mas ele tá jogando bem. Ele tá começando a jogar bem. O Rolheza ele é um excelente jogador. Ele tem tudo, então precisa dar minutagem para esse cara, tá? Precisa dar minutagem para esse cara. E por final, né, eu acho que assim, o David Washington precisa entrar no lugar do Guilherme, tá? O Guilherme precisa sair. O Guilherme, ele não recompôs direito, ele teve falhas, tinha lance que ele podia muito bem inverter a bola para desafogar, no campo de defesa ele não desafogava, ele ficava jogando para o mesmo lado, e aí a defesa do São Paulo ficava pressionando, o Escobar estava num péssimo dia, ele tinha que ter tido também essa visão de não ficar tocando passo para uma pessoa que está desesperada, está errando muito, tá? Todo lance que chegava nele, às vezes com velocidade, quando acontecia, a velocidade morria. Então não tá dando mais. O seu Guilherme ele precisa ficar no banco. Precisa. E precisa entrar assim, caso muito necessário, nos últimos 10 minutos. Ou o Guilherme ele pensa, ele senta e pensa como que ele vai melhorar isso tudo, como ele vai melhorar o esquema tático dele, né? Tipo, melhorar o seu futebol, né? Porque para mim só recompor já não tá adiantando mais, tá? Então, eu acho que o Santos ele poderia colocar isso, ele poderia testar um Pituca como primeiro volante para ver se melhora, né? Embora o Pituca me irritou demais quando entrou, porque entra no lugar do Bom Tempo, ele não rende ali, ele não rende jogando pela direita. Então ele tinha que pegar e voltar o tempo todo. Tinha um lance que ele podia ter colocado para frente, que foi, acho que foi logo depois da cabeçada do Tassiano, né? Depois de um escanteio que o Santos cobrou, que ele poderia estar aproveitando a pressão contra o time do São Paulo, que poderia se martelasse mais e poderia sair o gol de empate. E aí o Pituca ele decide, tipo, na linha, no campo de ataque, jogar a bola para trás. Então, desse único momento aqui que eu poderia fazer de troca, porque eu acho que é um cara que merecia, que vai morder bastante o meio campo, eu venho falando isso nas lives, é o Rincon, tá? O Rincon é o número 8, tá bom? Eu não alterei aí, tá? Eu não alterei alguns números aí, o Zé Ivaldo é o número 2, por exemplo, tá? E depois o Xermão é 44, depois eu altero aí, tá? Mas assim, eu acho que o Rincon seria este o meio campo, tá? Este o meio campo. E assim, o Santos ele precisa treinar para não depender diretamente de Soteldo e Neymar, porque eles estão convivendo com lesões constantes. Então, precisa ser isso. Por exemplo, eu acho que é uma coisa muito interessante conversando com meu cunhado, um palmeirense, né, o Guilherme. Um abraço para ele se ele ver esse vídeo. Ele falou uma coisa que eu acho interessante, né? O Santos vai enfrentar um jogo importante fora de casa, né? Por exemplo, contra um Flamengo, e contra um time que é relativamente menor, né, do que o Santos. Menor que eu falo assim, na questão de planejamento, tá, gente? Porque o Santos ele é muito grande, nós sabemos disso. Mas de planejamento, que o Santos está se comportando como um time pequeno. É o quê? É simplesmente o Neymar jogar na Vila. O Neymar jogar na Vila. Contra esse cara, que é o cara que ele vai pegando o ritmo de jogo e tudo mais. E todos os outros ele precisa o quê? Se poupar, tá? É se poupar, porque ele precisa se recuperar. Porque se continuar jogando ele o tempo todo, jogando com ele, isso pode acabar acontecendo uma nova lesão. E aí a gente não vai recuperar o Neymar para a Copa, o Neymar não vai ficar feliz aqui, vai acabar até parando de jogar futebol. E aí, obviamente, todo o planejamento do Santos com a esperança de que o Neymar renove e tudo mais, vá por água abaixo. Então, eu acho que o Santos, o Santos como instituição precisa acordar. Os treinadores e a comissão técnica não podem ficar escutando empresários, porque para mim claramente é isso que acontece. Tá Léo Godoy jogando, Schmidt jogando, Guilherme jogando, para mim isso é tudo é empresário. Cara, não tá, esses três não estão merecendo vaga no time titular do Santos. Quiçá ficar no banco, tá? Mas eu montaria meu time assim, tá? O Red Bull Bragantino vai ser um jogo difícil, porque é um time que tá indo para cima, é um time que tá forçando a barra o tempo todo, e isso tá me preocupando um pouco, tá? Então, galerinha, é isso que eu penso, tá? É um vídeo, assim, cara, eu até desculpa o meu marasmo, só que não tá dando ultimamente, cara. Não tá dando. O Santos tá, assim, literalmente me quebrando, cara, quebrando minha semana e tudo mais, tá bom? Então,
que você pensa. Coloca aí sempre com os comentários, sempre com maior, com maior educação, né? Porque a gente vai debatendo. E é isso aí, galera. Ó, antes de mais nada, deixe seu like. E aí tem uma ferramenta nova aqui no YouTube que depois que você der um like, você pode hypar, né, o vídeo. Então, por favor, faça esse favor pra gente, tá? Que isso vai ajudar a entregar mais o vídeo. A gente tá precisando pra gente chegar aos 10 mil inscritos e também para a gente poder entregar o canal mais vezes aí, a gente poder fazer mais conteúdos, tá bom? Amanhã de novo eu retorno fazendo um novo vídeo, espero que tenhamos notícias aí do Santos, se não, eu vou pensar em fazer um estudo aí que tipo de treinador que o Santos poderia ir atrás no mercado, principalmente no mercado europeu, tá bom, gente? Então é isso, deixe seus comentários, se inscreva no canal, ative o sininho aí e tamo junto, tá bom? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, galera.